Sexto ano, hoje nós vamos analisar os verbos, nós vamos rever o conteúdo sobre os verbos. Para isso, vamos iniciar aqui. O que é um verbo? Verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Basicamente isso. Eles apresentam três tempos: passado ou pretérito, presente e futuro. Apresentam três formas. São as três formas, né, nominais, aquelas três formas que nós usamos para falar, né? Forma é a forma que falamos esse verbo. Temos o infinitivo, que é o verbo sem nenhuma conjugação. Eles são finalizados com ar na primeira conjugação, ou or na segunda conjugação e ir na terceira conjugação. Então, os verbos terminados em ar, ir e or são verbos na forma infinitiva. Temos também o particípio, que indica uma noção de finalização. Geralmente, não é uma regra, existem algumas exceções aí, geralmente são finalizados em ado e ido. E o gerúndio indica uma noção de continuidade da ação verbal e costuma ser reconhecido pela terminação INDO. Então né? IND, ando, endo, indo, ondo, tá? Então, falando, assistindo, sorrindo, né? Expondo, são verbos no gerúndio. Eles apresentam também três modos. O modo indicativo indica uma certeza, o subjuntivo indica uma dúvida, uma hipótese, e o imperativo indica ordem, pedido, conselho. Agora vamos estudar aqui os tempos verbais do modo indicativo. Vamos lá, os tempos verbais do modo indicativo é aquele modo que indica a certeza. Nós temos o presente, né, comumente conhecido por nós, que é usado para expressar um fato que acontece no momento da fala, ou seja, está acontecendo agora. Vou ao supermercado, agora. Presente. Eu tenho o pretérito imperfeito, que é renomear o passado. O pretérito imperfeito nos dá a ideia de continuidade de mais de uma vez. Ele ainda não foi, ele não foi concluído. Nos dá a ideia de que isso aconteceu mais de uma vez. Por exemplo, os espectadores observavam impressionados a atuação dos atores. Aqui não disse que observou, pronto, foi um fato finalizado, não. Aqui diz que eles observavam, ou seja, esse fato aconteceu mais de uma vez. Toda vez que as frases, que o verbo no passado nos dá a ideia de que isso acontecia várias vezes, é um pretérito imperfeito aqui, como observavam, falavam, encontravam. Isso dá a ideia de que o ato aconteceu mais de uma vez lá no passado. Então, é pretérito imperfeito. Já o pretérito perfeito, que é esse passado comum que nós conhecemos, que antigamente era apenas passado, mas agora foi nomeado como pretérito perfeito. Na forma simples, ou seja, quando tem apenas um verbo, indica uma ação que ocorre no passado concluída, ou seja, ela aconteceu e finalizou. Ontem, Fera jantou com um apetite devorador. Jantou, pronto, acabou. Já na forma composta, que é aquela que tem dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, expressa um fato repetido ou iniciado no passado e prolonga até o presente. Cinderela tem limpado a casa com capricho. Tem limpado. Começou lá no passado e até hoje ela faz isso, ok? Então, aí é a forma composta. Lembrando vocês, forma composta tem aí o verbo auxiliar, que é o ter ou haver, e o verbo principal, que é o segundo verbo. E o pretérito mais que perfeito? O que é isso, professor? Pretérito já é passado. Perfeito é aquele passado que nós conhecemos. Então, aqui tem mais um verbo. Então, é o passado do passado. Então, tem o pretérito perfeito e vai ter mais um aqui para ser o mais que perfeito. Na forma simples e na composta, indicam a ação
passada ocorrida antes de outra ação. Então, vai ter uma ação, mas antes dela teve outra. Olha só. No salão, Cinderela notou que perdera o sapatinho de cristal. Quando eu falei no salão, Cinderela notou. Já teve aqui um verbo no passado. No salão, Cinderela notou. Tive aí um verbo no pretérito perfeito, ó. Ela foi notada e acabou, finalizado. Que perdera o sapatinho de cristal. Então, teve outro verbo aí no passado, que perdera. Então, aqui eu tenho dois verbos no passado, né? Para um acontecer, tinha acontecido o outro antes, por isso é pretérito mais que perfeito. Por que é pretérito mais perfeito? Porque tem dois verbos, tá? O passado do passado, ok? E o futuro do presente? O futuro, né? Nosso presente agora, o amanhã é sempre o futuro dele. Então, na forma simples, aquela com um verbo, é usado para indicar fatos certos ou prováveis, posteriores ao momento em que fala. Iniciaremos a aula com leitura. Pronto, iniciaremos, ainda vamos iniciar. Eu estou falando agora no presente, mas ainda vamos iniciar. Futuro do presente. Indicar uma ação futura anterior a outra também no futuro. Amanhã, amanhã é futuro. As crianças irão ao parque, pois ele será reaberto. Amanhã elas ainda irão. Então, indica uma ação futura, porque é o amanhã, de outra ação futura que elas ainda irão. Então, aí, indicar uma ação futura anterior, a outra também no futuro. Eu tenho aí o futuro do presente. E o futuro do pretérito, ou seja, o futuro do passado? Na forma simples, aquela que só tem um verbo, é empregada para indicar ações posteriores ao momento da fala. Então, depois de lidas, posteriores, depois de lidas as primeiras páginas, não lamentaria o abandono do livro. Então, aqui eu tenho um futuro, né, que vai acontecer uma ação do passado. Então, depois de lidas as primeiras páginas, depois ainda vai acontecer, é um futuro do pretérito. E na forma composta, aquela com dois verbos, indicar um fato possível no passado ligado a determinada condição. Se Branca de Neve ouvisse os anões, se ouvisse, ela não teria comido a maçã envenenada. E os modos subjuntivos, aqueles que geram dúvidas, né, que deixam uma hipótese, indica fato eventual desejado, incerto ou irreal, ligado ao momento na fala, esse é o presente. Pena que conheçam hoje tão poucas histórias antigas. Então, subjuntivo é aquele modo que indica hipótese, né, algo incerto, e no presente aqui ficou pena que conheçam hoje, pena. Tão poucas histórias antigas. O pretérito imperfeito, aquele que acontece, né, que aconteceu mais de uma vez, indica possibilidade, desejo ou incerteza do passado. A madrasta quisesse ou não, Cinderela foi ao baile. Então, se ela quisesse ou não, mais de uma vez, Cinderela foi, no passado, ao baile. O pretérito perfeito, que é aquele passado comumente conhecido por nós, só existe na forma composta, ou seja, com dois verbos. É usado para expressar fato do passado supostamente concluído. O leitor esperava que Cinderela tivesse encontrado um aliado. Então, aqui foi supostamente concluído. Não se sabe se foi concluído mesmo. O leitor esperava, mas a gente sabe se aconteceu? Não. Então, pretérito perfeito do modo subjuntivo. E o pretérito mais que perfeito? Aquele, né, que tem uma ação passada de outra ação. Só existe também na forma composta com dois verbos e costuma ser empregado para expressar como possibilidade fato anterior a outro do passado. Ficaria ali, o primeiro verbo ficaria ali, para ajudar os que não tivessem entendido a matéria. Então, eu tenho aí um ficaria, que é o primeiro verbo do passado, e para ajudar os que não tivessem entendido também do passado. Então, eu tenho um passado, um verbo do passado e o, né, do passado, ou seja, um verbo que indica um passado de outro que também estava no passado. Dois verbos aí. E o futuro, na forma simples, é usado para indicar fatos eventuais posteriores, ou seja, depois do momento da fala.
quando encontrar Mariana, darei notícias suas. Então, quando, no futuro, quando encontrar, ainda vou encontrá-la. E dá a ideia de dúvida porque é subjuntivo. Já o imperativo, eu tenho ele afirmativo ou negativo. As formas do imperativo indicam ordem ou conselho. Ou o negativo, tem a palavrinha não. Não fale tão alto. Ou o afirmativo aqui, uma solicitação ou uma súplica, pedido. Façam as próximas atividades com vigor, com mais vigor. Então eu só tenho ele aqui no negativo quando tenho não, tá negando alguma coisa, e no afirmativo quando eu não tenho não, pois ele está dando uma ordem, um pedido, um conselho, mas não tem a palavrinha não, ele não está negando. Então essa foi a nossa explicação desse nosso capítulo. Espero que tenham entendido e uma boa semana.